Hello, my friends! Tudo bem, galera? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal da Hybrid Theory, e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar uma fórmula do Google Sheets que nós utilizamos para poder fazer o transporte de informações. Ou seja, eu tenho informações que estão numa planilha do Google Sheets e eu quero trazer essas informações para outra aba, né? No caso, eu quero trazer para outra planilha. Então, para isso, a gente vai utilizar uma fórmula que chama-se Import Range. Já estou até com o link dela salvo aqui, que eu vou deixar na descrição também, caso você queira ler na própria documentação do Google de como funciona. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é o seguinte: o Google Sheets tem funções semelhantes ao Excel, porque os dois trabalham numa base bem parecida. Entretanto, existem algumas diferenças entre eles. O Excel é uma ferramenta bem mais completa, com muito mais funcionalidades, né, determinadas funcionalidades, do que o Google Sheets. Enquanto o Google Sheets tem algumas outras ferramentas também que hoje no Excel a gente não possui. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa a gente entender são os formatos de planilha. Quando você salva uma planilha no seu Drive, então eu vim aqui no meu Drive, subi uma planilha para cá. Dentro dessa planilha, você trouxe ela para o seu Drive, repara que automaticamente ele cria isso num formato XLSX, ou seja, ela está num formato de Excel. E nesse caso, pode ser que existam alguns problemas de incompatibilidade, né, das fórmulas que você tinha no Excel, às vezes para o Google Sheets. Então, para isso, a gente precisa clicar aqui em Arquivo e vir em Salvar como planilhas Google. Repara que ao fazer isso, ele vai trazer ela num novo formato, agora já salvo no formato Google Sheets. A única coisa que você vai ter que se atentar é que provavelmente você vai precisar compartilhar essa planilha novamente com as pessoas que você tinha acesso, porque quando você transforma ela em Google Sheets, que eu me recorde, né, até os últimos testes que eu fiz, ele não pega os usuários das pessoas que estavam na planilha do Excel e trazem ela para dentro dessa nova planilha do Google Sheets. Ou seja, ela pode estar dentro do meu Drive, ela pode estar compartilhada com alguém, mas quando eu converter ela para Google Sheets, eu vou precisar compartilhar novamente com as mesmas pessoas. Então, para a gente poder dar início a essa fórmula, eu vou clicar em Arquivo, vou vir em Novo e vou criar uma nova planilha. Dentro dessa planilha, eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar o nome dela, ela está escrito planilha sem título, eu vou chamar ela de Import Range. Dentro do Import Range, eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui, dar um igual, vou escrever import, repara que ele já vai me dar a sugestão de import range, e aí o import range tem alguns parâmetros. Qual que é o primeiro parâmetro que eu consigo mostrar para vocês? Eu preciso copiar o link dessa planilha para poder passar para aquela outra planilha. Repara que o link que eu tenho aqui em cima na minha planilha, quando ele está no XLSX, é diferente do link de quando ele está como uma planilha Google. Então, por isso também que a gente precisou converter ele para cá. Quando eu dou um Ctrl C, eu venho em Import Range e eu vou passar esse link aqui. Só que para eu poder passar esse link, eu preciso passar ele entre aspas, porque ele é uma string, ele é um texto. Então, para eu poder passar isso, eu vou dar um Ctrl V dentro de aspas. Agora, a próxima coisa que eu preciso fazer é passar o próximo parâmetro. Qual que é o próximo parâmetro? O próximo parâmetro é a aba onde estão as informações que eu quero trazer. Então, quando eu quero utilizar a aba, ela está aqui na minha base alunos. Então, é essa aba que eu preciso trazer para cá. Para eu poder trazer ela, eu vou colocar aqui entre aspas também e vou escrever aqui, ó, base alunos. Repara que ao fazer essa base alunos, eu preciso mostrar para o Google Sheets que isso daqui é uma aba. Para eu poder fazer isso, eu coloco um sinal de exclamação. Ao colocar o sinal de exclamação, o que eu preciso passar para ele? Quais são as colunas que eu quero trazer? Eu quero trazer da coluna A até H ou eu quero trazer da coluna A até a coluna D? No nosso caso, eu vou querer trazer tudo, então eu vou colocar da A até H. Quando eu vier aqui, eu vou colocar A1. Por que eu estou colocando A1? Porque quando eu coloco A1, ele vai pegar o cabeçalho. Eu quero que ele reconheça e traga esse cabeçalho. Só que na hora de trazer a H, que eu vou colocar dois pontos, ou seja, da coluna A1 até o dois pontos é como se fosse um H. Eu quero que você traga para mim, né, aqui de A1 até a coluna H. E na H eu não vou colocar nenhuma numeração. Por quê? Porque aí ele não fica limitado. Se por um acaso eu inserir mais linhas aqui embaixo, ele vai entender sempre que ele precisa trazer todas as informações que estão preenchidas da coluna H. Ao fazer isso, o que eu preciso fazer? Preciso vir aqui no final e fechar o parêntese e dar um Enter. Repara que ao fazer isso, ele vai dar um erro de referência. O que é esse erro de referência? Ele está me pedindo uma permissão
para poder trazer essa planilha para cá. Então, basta eu vir aqui e clicar em permitir acesso. Lembrando que para você poder fazer isso, você vai precisar ter acesso, né, a essas duas planilhas. Então, quando eu faço isso, repara que automaticamente ele já trouxe todas as informações para cá. Eu posso vir aqui e deixar mais bonitinho, né, deixar ele centralizado. Vou só dar uma organizadinha aqui, ó, vou pintar, colocar de uma corzinha, colocar aqui branco, beleza. Então, repara que eu tenho elas aqui. O que é a vantagem do Google Sheets? Que ele vai deixar isso aqui de uma forma automática. Repara que eu tenho aqui 110 linhas. Se eu vier na minha base de treinamento e der um Ctrl V aqui embaixo, só para duplicar os dados, repara que agora foi para 219. Se eu voltar na minha planilha, repara que automaticamente ele já reconheceu. A todo tempo ele está trazendo aqui para mim, né, todas essas linhas. O que eu preciso fazer agora? Se eu quisesse trazer aqui só até a coluna C, eu poderia trazer só a C, que ele traria para mim somente as 3 primeiras aqui, que no caso é a C. Então a fórmula do import range, ela relativamente é simples. Ela traz uma fórmula do import range, onde eu preciso trazer o link da minha planilha. Em seguida, eu preciso colocar ponto e vírgula para passar para o próximo argumento, que é o nome da minha sheet. Então, ela finaliza com exclamação. E depois disso, eu preciso trazer o intervalo, de onde que eu quero trazer até onde que eu quero trazer de cá. Então, eu vou deixar o link da documentação também. Essa documentação aqui é do próprio Google, né? Onde ele explica como funciona essa fórmula do Google Sheets. E pretendo trazer aqui algumas aulas a mais futuramente, alguns vídeos para o canal, onde a gente consegue fazer algumas consultas mais específicas aqui e mais complexas, digamos. Porque aqui a gente está trazendo somente um link. Mas se eu quisesse trazer informações de 2 links, um embaixo do outro, ou se eu tivesse várias abas aqui dentro da minha Google Sheets e eu quisesse trazer um consolidado de todas elas. Tudo isso é possível utilizando fórmulas como import range e query e a combinação dessas duas fórmulas. Inclusive, eu posso trazer informações com base em status. Se eu quiser trazer informações da minha planilha onde somente o professor é igual a Adriano, ele também consegue fazer esses tipos de import, o que faz com que você consiga trabalhar com uma quantidade menor, uma quantidade mais seleta de dados. Então, o objetivo dos próximos vídeos do canal que ensinam Google Sheets é fazer justamente isso. Espero que você tenha gostado e até mais.